Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro. Eu sou Lauro Machado, monitor desse estudo. Nós estamos estudando o programa fundamental, tomo 1, no módulo 8, cujo tema é Movimento Espírita e Unificação. E o objetivo geral deste módulo é possibilitar entendimento do movimento espírita e da unificação. E o nosso roteiro de hoje é o roteiro 2, com o tema A Missão Espiritual do Brasil. E os objetivos específicos desse estudo são discutir sobre a missão espiritual do Brasil e refletir sobre as responsabilidades do espírita no contexto desta missão. Ok? Então, vamos ao nosso estudo. Esse estudo, ele está todo baseado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. E na apostila, logo no seu primeiro parágrafo, diz assim: relata o Espírito Humberto de Campos, em seu inconfundível estilo literário, que no último quartel do século XIV, Jesus, acompanhado de vários espíritos luminosos, visitou nosso planeta, com vistas a observar os progressos do Evangelho nos corações humanos. Então, o Espírito Humberto de Campos relata logo no primeiro capítulo desse livro que, ao final do século XIV, Jesus veio visitar o nosso planeta junto com toda uma equipe espiritual de espíritos luminosos, espíritos superiores, para acompanhar, para avaliar o progresso moral da humanidade. E percebe que a humanidade estava muito aquém do progresso, da evolução moral que se esperava. E dando sequência, neste capítulo, Humberto de Campos relata: mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes, e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta Terra lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só havia ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Essa foi a observação de Jesus ao encontrar o nosso mundo ainda repleto de ingratidão, de egoísmo, de orgulho, de impenitência, em que ele em vão procura o ninho doce do seu evangelho, em que procura os remanescentes da obra de seus últimos enviados, de Francisco de Assis, da qual havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. Esse foi o cenário que Jesus encontrou nesta visita. E assim, Jesus se refere a Eliú, que era um dos espíritos luminosos que o acompanhava, e diz: Eliú, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros
como Caíns desvairados. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Jesus percebe então que a humanidade na Terra não havia progredido e não vê outro caminho senão a dor reparadora para esse progresso. E assim Eliú responde a Jesus: Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma nova vida. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas de amor e de liberdade. Eliú então sugere a Jesus para buscar novas terras, além desses grandes oceanos, para instalar o pensamento cristão, dentro da doutrina de amor e de liberdade, da qual já havia feito na vinda de Jesus, através da implantação do seu evangelho. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Ele então sugere que deixasse o velho mundo, ainda envolvido pela vaidade, pelo orgulho, pela ignorância, e que pudesse buscar nas novas terras, no continente americano, um local apropriado para instalar o pensamento cristão. E esse lugar seria a América do Sul. E assim Jesus pergunta a Eliú: onde fica, nessas terras novas, o recanto planetário da qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E Eliú responde: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. Eliú já estava se referindo ao nosso Brasil. E quando, no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra, da qual seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas rutilantes nos jardins das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Vejamos que neste momento do século XIV, Jesus escolheu então o Brasil para ser implantado aqui novamente o seu evangelho de amor, para que daqui pudesse então resplandecer toda a espiritualização, a humanização, a evangelização da humanidade. Jesus então diz a Eliú: para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Jesus então já informa Eliú que nessa terra bendita, o Brasil, será então instalado o seu evangelho de piedade, de amor, e daqui todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E diz: tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas
as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Jesus então informa Eliu que ele iria reencarnar na Terra, em Portugal, com essa missão de unir o velho do novo mundo através das descobertas dos grandes, perigosos e solitários oceanos. Ele encarna então como um infante português e como a mais importante figura do início da Era das Descobertas, conhecido como o Infante de Sagres, o navegador. E continuando nesse capítulo, disse Jesus: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas novas terras, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Que emocionante termos a oportunidade de conhecer a história espiritual do Brasil, não é mesmo? A gente percebe Jesus trabalhando, planejando a formação dos povos africanos e demais povos que futuramente viriam para o Brasil, onde ali estaria reencarnando espíritos já com sentimentos purificados de humildade, de mansidão, e dizendo a Eliu que, sob a luz misericordiosa das estrelas, ficará localizado no Brasil o coração do mundo. Coração esse que iria transportar todo o sentimento de solidariedade do povo fraterno que aqui estaria florescendo para todos os séculos gloriosos do porvir. É emocionante a gente conhecer essa história espiritual do nosso país, do nosso Brasil. Segundo o Espírito Humberto de Campos, a partir do instante em que o Cristo decidiu transportar a árvore do seu Evangelho para a terra do Cruzeiro, a espiritualidade superior conduziu diretamente os destinos da nossa pátria, preservando-a dos eventos que pudessem comprometer-lhe a missão. Todos os acontecimentos da história do Brasil estiveram sob a supervisão direta das entidades elevadas. Do descobrimento à proclamação da República, época considerada pelo plano espiritual como a sua maioridade política e social. Então, como é interessante a gente entender que tudo foi muito planejado, tudo foi extremamente organizado por esses espíritos superiores que acompanhavam Jesus, sobre a organização de Jesus, comprometidos ali na missão espiritual do Brasil como coração do mundo, como a pátria do seu Evangelho de amor, de fraternidade entre os povos. Então, nada foi ao acaso em nossa história. Tudo foi coordenado sob as mãos de Jesus e dos espíritos superiores que o acompanhavam. E assim, todos os acontecimentos da história do Brasil, que estiveram sob a supervisão direta das entidades elevadas, dessa forma, foram evitados, tanto quanto possível, os processos dolorosos de crescimento tão habituais em outros povos. Foi assim que o pequeno Portugal, surpreendentemente, em acontecimento inédito na história do mundo, conseguiu conservar
apesar das investidas estrangeiras, a integridade do imenso território brasileiro, mantendo-lhe o mesmo formato de coração, apesar da fragmentação havida em toda a América Espanhola. É muito interessante a gente perceber que até mesmo a forma, o formato de coração do nosso país foi mantido e conservado através da integridade de todo o território brasileiro, mantendo-lhe esse formato de coração. E no prefácio dessa obra, Emmanuel diz que o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. As riquezas e as reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Essa é a missão do nosso Brasil, de unir os povos, quebrando as ideologias de separatividade entre eles, unindo-os no mundo do coração, unindo fraternalmente todos os povos do nosso planeta. Continuando, o livro nos traz a informação de que Dom Pedro II teve uma importante missão na história espiritual do Brasil. Vejamos, diz o Espírito Humberto de Campos: não se poderia, entretanto, focar a missão espiritual do Brasil sem ressaltar a figura ímpar de Dom Pedro II, uma das peças mais importantes dessa missão, incumbido que foi ele, diretamente pelo Cristo, de preparar o país para atingir a sua maioridade coletiva. E para a gente entender como isso aconteceu, vamos seguir o que diz Humberto de Campos. Jesus se refere a um desses espíritos que o acompanhava, que chamava Longinos, e diz: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos. E, inspirado a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, como um coração que deve pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua de meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Jesus explica a Longinos a necessidade da presença contínua dos seus emissários nesse processo de implantação da pátria do Evangelho no Brasil, de manter o Brasil como coração do mundo. E assim ele pergunta a Longinos: sente o seu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? E Longinos responde que sim. O Espírito Longinos aceitou o convite de Jesus para ser imperador do Brasil até que este atingisse a maioridade como nação. Então vem Dom Pedro Longinos encarnando como Dom Pedro II. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo do início
dessa obra, desse livro, em que contamos essas passagens do planejamento do Brasil como pátria do Evangelho. E agora, chegando ao final, concluímos que, à vista de tudo que foi exposto, compreende-se que a missão espiritual do Brasil consiste em ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, tal como revelado pelo Espírito Humberto de Campos. Cumpre ressaltar, entretanto, que longe de constituir privilégio imerecido de um povo, a missão se apresenta como acréscimo de responsabilidade para todos os espíritos que têm oportunidade grandiosa de reencarnar sob as luzes abençoadas da constelação do Cruzeiro. Bom, nesses breves instantes, tivemos oportunidade de conhecer um pouco da história espiritual do Brasil. Percebemos o trabalho incessante de Jesus e de toda a espiritualidade superior na formação do nosso país, na formação do Brasil como coração do mundo, como a pátria de seu Evangelho, para que daqui pudesse então sair toda a base do progresso moral, da evangelização, da espiritualização de todo o mundo. Então, precisamos entender também o nosso papel, a nossa missão como espíritos que aqui estamos tendo a oportunidade de reencarnar. Sabemos que passamos por dificuldades, por momentos difíceis, de separatividade ainda no nosso país. Então nós precisamos nos unir para colaborarmos com a missão da nossa terra, com a missão do nosso país. Então vamos fazer jus a essa oportunidade, né? Então, essa é a nossa mensagem inicial. E para finalizar o nosso estudo, nós vamos assistir a um vídeo de Rosando Klinger e a atriz espanhola Almudena Ruiz, que fizeram reflexões sobre o país, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, e que para eles, cada nação tem o seu papel no planeta e na condução da humanidade. E que, então, qual seria o papel da pátria brasileira? Essa é a reflexão desse vídeo que nós vamos assistir, finalizando o nosso estudo. E em seguida a gente abre para as discussões, para as contribuições, para as dúvidas e colaborações de todos vocês. Ok? Um forte abraço e até a próxima. O Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Como cada pessoa tem características a desenvolver, cada família, cada cultura também tem uma tarefa. Cada país tem uma missão. E a missão é diferente. É como no corpo, cada órgão tem uma missão. Mas cada órgão tem uma missão diferente. Eu não acho que tem um que é mais importante do que o outro, não? O corpo sem cérebro não funciona, mas sem coração também não. Então, o Brasil, claro, tem uma missão. Eu acho que essa missão é viver desde o coração. A espiritualidade e a humanidade realmente instalado no coração. Os outros povos têm outras missões. Todas são muito importantes, mas a missão de centrar no coração é fundamental, porque se nós centrarmos no coração, não teria guerras, não teria tanto conflito, a humanidade seria muito mais feliz.
Eu cheguei aqui em Brasília e fui no Shopping do Paraguai, porque é um ponto turístico muito visitado aqui em Brasília. E lá, conversando com um chinesinho de 26 anos, perguntei de onde ele veio. Ele disse, não, eu estava na Europa, depois fui para os Estados Unidos, morei na Argentina e vim aqui para o Brasil. Perguntei, depois vai para onde? Disse, não, daqui eu não saio mais. Eu disse, mas por quê? O que você encontrou aqui que é de diferente? Onde eu viajei, os conflitos do meu país iam junto comigo. Por exemplo, quando eu chegava na Europa ou nos Estados Unidos, os chineses, os coreanos e os japoneses se odiavam. E aqui no Brasil, não sei por que isso não acontece. E a gente sabe por quê. Porque nós somos acolhedores. A missão do Brasil não é uma missão material. Não, eu sentia isso aqui no Brasil, que tudo é muito grande. Na Europa é tudo como mais... fica mais tranquilo, não? Tudo é mais medido, assim. E aqui tudo é muito grande. E a energia também é poderosa nos dois sentidos, tanto para o bom, para o mal. Mas eu sinto que a energia do Brasil é uma energia bem específica que eu só encontrei no Brasil. O povo brasileiro está muito na sensibilidade. Os europeus estão muito na cabeça. E o povo brasileiro é muito de coração, sentindo. Essa sensibilidade é a todos os níveis, ao nível humano, fraternidade, solidariedade, caridade, e ao nível espiritual. Eu acho que isso é o melhor do povo brasileiro, que ele tem um coração aberto. Se nós queremos imaginar que nós vamos ser o novo Estados Unidos do mundo, esqueça. Essa missão é dos Estados Unidos. Tanto que o símbolo dos Estados Unidos é a justiça. Se você colocar a justiça da Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor junto, você tem justamente a junção das duas missões desses dois países. O desenvolvimento intelectual, material e ético e o desenvolvimento espiritual e transcendente. Só que o desenvolvimento material é mais objetivo, é percebido mais rápido. O nosso não, é uma missão que está forjando-se, acontecendo em meio ao caos político, ao caos da corrupção, a uma população também ainda cheia de compromisso ético. Mas ainda assim a esperança imensa no coração de Jesus sabe e espera de nós o cumprimento dessa tarefa. Por isso que a regeneração da terra, e o Brasil contribui para isso, não é a regeneração dos povos. Eu vou usar aqui uma frase de Paulo Freire, o grande educador. A educação, ela não muda as sociedades. A educação muda os homens e os homens mudam as sociedades. A terra que nós temos que regenerar é o nosso coração. Quando nós regenerarmos o nosso coração, nós regeneraremos a nossa nação e regeneraremos todo o planeta Terra. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Cumpre ao que ouve os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Toda manifestação pacífica em prol de mudança da humanidade é validada. Jesus foi um grande pacifista. No momento em que ele impede que a mulher adulta seja agredida, numa manifestação pública, ele está transformando uma manifestação de agressividade numa manifestação de passividade, de pacificação, não de passividade. Então sim, a manifestação de ir para a rua e dizer o descontentamento, ela é bem-vinda, porque mostra uma consciência coletiva em estado de despertar. Mas que isso não descambe para a baderna, porque aí a gente vai ter o quê? No momento que você faz a baderna, quem está vendo na TV não quer mais focar no que você estava reivindicando, mas na sua atitude de baderneiro. Você perde o conteúdo da sua manifestação pela forma como você exerce ela. Você está certo no que você quer, mas errado na forma como você busca. Nós queremos manifestar o nosso desejo de mudança, mas não precisamos agredir ou destruir patrimônio público, bem público ou a sociedade. Nós queremos manifestar o desejo de mudança e mudar, inclusive a forma de manifestar esse desejo de mudança. Assim como Gandhi. É importante ficar centrado e alinhado. Que os movimentos das massas nem são sempre muito bons para ficar nessa conexão. É que é importante sempre ficar centrado. É muito mais quando tem muita movimentação, porque quando tem muita gente, as energias em geral têm uma tendência a ficar mais baixas. Então é muito fácil entrar nesse movimento. É importante que você esteja sempre centrado, mesmo se tem uma catástrofe, mesmo que aconteça, ficar sempre centrado. É aí que você pode realmente ajudar
é fazer algo interessante. Nós não podemos torcer pelo pior melhor. Muita gente que às vezes está insatisfeito com o governo de plantão imagina que o caos que possa se estabelecer na Copa vai comprometer a reeleição ou eleição de alguém. E nós não podemos imaginar que temos que utilizar desses expedientes para tentar mudar a política. O que nós precisamos é acolher e fazer preces para que o Brasil mude porque ele tem que mudar, para que o Brasil se agigante na ética e na dignidade, mas sem rupturas, porque as rupturas são perigosas. E quando a ruptura vier, que ela seja uma ruptura que tenha como objetivo realmente o melhor e não apenas o caos e o nonsense. Então nós devemos em nossas casas, eu faço um convite a todas as famílias espíritas, que o nosso evangelho no lar seja também, eu sempre faço isso, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que são irmãos nossos, que têm uma tarefa árdua. Quando se equivocam violentamente, com compromissos muito árduos, e não nos cabe julgar. Nos cabe reivindicar o melhor, fazer o melhor em nós e buscar neles o melhor, mas que nós possamos orar por eles e não vê-los como inimigos do povo, mas como alguém que tem uma carga que poucos de nós gostariam de ter nas costas. Então, se eles estão com essa carga, vamos orar por eles, porque eles são tão amados por Deus como nós. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos, que aqui nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. A gente tem que entender o título como a simbologia poética dele. O coração do mundo está em Deus. E o coração de Deus vibra no mundo todo, não só na Terra. Então o Brasil não é o coração. Ele é poeticamente um livro que denota que aqui no Brasil a emoção vai preponderar a razão, sem que a razão perca força. Mas aquele mundo racional montado pelo positivismo cartesiano que gerou a sociedade que nós temos da tecnologia, precisa ser preenchido pela afetividade. Então o Brasil tem essa missão de trazer a afetividade para os corações de um mundo extremamente pautado na racionalidade e no materialismo. Não que aqui, nesse canto da América do Sul, vibra o coração do planeta, mas vibra uma sociedade que quer mostrar a capacidade de conviver com a diferença e quer mostrar a alegria de viver e trazer a vida emocional para o mundo racional. E isso sim nós temos como missão, mostrar a capacidade de ser afetuosos. A gente chora demais, a gente ri demais, mas isso é a demonstração de que existe uma alma viva. Mas nós também precisamos ser mais racionais, mais coerentes e mais éticos. Nós temos uma contribuição a receber do mundo que já avançou em certos aspectos, em certas características, na ética do conjunto de pacto social de certas nações, mas nós temos como contribuir com respeito à diferença que, apesar de muito ainda imperfeita no Brasil, é muito superior ao que há em todas as nações do planeta. E essa emoção que nós temos que manifestar, não o coração, mas a emoção que está no coração do mundo que nós queremos manifestar. Nenhuma das primeiras manifestações de fé ficou na Europa. Por exemplo, o maior país protestante do mundo, evangélico do mundo, é os Estados Unidos. O maior país católico do mundo é o Brasil, o maior país espírita do mundo é o Brasil. Por quê? Porque a Europa foi tão montada no conflito religioso que ela criou uma certa aversão ao dogmatismo religioso. Quanta guerra santa, reforma e contra-reforma aconteceu lá. Então as pessoas têm uma certa aversão a tudo que é manifestação religiosa. E o espiritismo também sofreu esse preconceito. E agora a gente volta para a Europa para reencontrar nossos irmãos e levar o entendimento de que agora não é um dogma, não é uma religião que se supõe superior às demais e que quer se impor a todas as outras, mas uma explicação livre, racional, mas transcendente, não apenas material, para construirmos uma nova história humana. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade.